Bom, espero que estejam todos bem. Nessa videoaula de hoje, estamos trabalhando o capítulo 5. Prosseguimos na prática com as reações em compostos orgânicos, mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre oxidação dos compostos orgânicos. Legal? Então essa seria uma primeira parte de provavelmente duas. Então, material na mão e vamos lá. Gente, para começar a falar sobre oxidação das substâncias orgânicas, primeiramente vamos falar sobre um processo denominado ozonólise. Por que ozonólise? Porque esse processo ele utiliza ozônio, ou seja, a substância ozônio formada por oxigênio, para produzir compostos aldeídos, cetonas e, em alguns casos, ácidos carboxílicos, casos específicos. Legal, gente? Como que funciona? Então, primeiramente, utiliza-se alcenos ou alcinos. Legal? Esses sofrem uma quebra, de certa forma, homolítica, certo? Ou seja, com o mesmo número de elétrons para cada lado. Ok? Então, o ozônio ele promove essa quebra homolítica entre os átomos de carbono da dupla ligação. Com isso, se produz duas partes oxigenadas. Então, é como se fosse cada carbono desfaz a dupla ligação um com o outro e reformam uma dupla ligação, cada qual com um átomo de oxigênio da molécula de ozônio. Beleza, gente? Então, simplesmente quebrou a ligação dupla no meio, entrou um oxigênio e entrou o outro oxigênio, um em cada carbono. Legal? Mantendo, naturalmente, as posições dos grupos a que pertencem aos carbonos envolvidos. Ok, gente? Vamos observar essa reação. Por que ela ocorre? Porque a molécula de ozônio, primeiramente, ela sofre um processo de ressonância, ou seja, ela é formada por uma ligação simples e uma ligação dupla entre os átomos de oxigênio, que podem se alternar. Os elétrons podem mudar de posição, as ligações mudam de posição, provocando o processo de ressonância. Então, elas mudam sucessivamente de posições, certo? Entre um oxigênio e outro, isso gerando cargas, entre um oxigênio e outro, carga positiva e carga negativa, que mudam constantemente de posição. Ok, gente? Esse é o processo de ressonância da molécula de ozônio. Beleza? Agora, o mecanismo com o qual a molécula de ozônio ataca o composto alceno e produz, então, os resultados desse processo, iniciam, então, com a molécula de ozônio atacando a região da dupla ligação. No processo, o átomo de ozônio da molécula, o átomo de oxigênio da molécula de ozônio, que tem carga negativa, ele faz um ataque a um dos átomos de carbono da dupla ligação e os próprios elétrons da dupla ligação formam com o outro carbono uma ligação com um dos átomos de oxigênio, o outro átomo de oxigênio da extremidade na molécula de ozônio, certo? Quebrando também a ligação dupla existente entre um oxigênio e outro da molécula de ozônio, exatamente como o mecanismo aqui propõe, certo? Forma uma ligação aqui, forma uma ligação aqui e uma dessas duas ligações se desfaz. O resultado é essa estrutura intermediária aqui, semi-estável, chamada ozoneto. Estão aqui os dois carbonos que tinham a dupla ligação se rompeu, formou uma ligação simples com os oxigênios das extremidades do ozônio, está aqui, essa era a molécula de ozônio, e não tem mais dupla ligação entre os oxigênios, certo? Essa estrutura chamamos de ozoneto. Esse ozoneto, ele ainda vai reagir, certo? O que acontece? A ligação entre os carbonos é rompida, formando uma dupla ligação, uma segunda ligação com um dos átomos de oxigênio. Com isso, é desfeita também uma outra ligação entre os átomos de oxigênio, certo? E o outro átomo de oxigênio rompe mais uma ligação, criando uma nova ligação com o outro carbono. Então, se forma uma dupla aqui, se forma uma dupla aqui
se quebra aqui, se quebra aqui e se quebra aqui. Legal? Com o processo, são formadas duas estruturas, certo? Nesse caso, como ocorre a quebra aqui, gente, fica uma estrutura com 2 oxigênios, é uma estrutura intermediária, tá? Primeiramente, essa estrutura aqui é a estrutura intermediária, antes desse oxigênio se desligar dessa estrutura. A outra é uma estrutura estável, ok, gente? No entanto, essa quebra de ligação aqui, nesse passo, ela pode acontecer tanto com carbono quanto com outro. E, portanto, isso pode gerar alternativas nessa reação, sendo que o primeiro grupo passa a ser a estrutura intermediária e o segundo grupo é estável. Ok, gente? Ambos os casos são possíveis, porque qualquer um dos dois carbonos pode ser igualmente ligado com o oxigênio. Ok? Nesse processo, se a gente fixar essas duas estruturas intermediárias altamente reativas, podemos escrevê-las de uma forma diferente, certo? Aqui, com os dois oxigênios, é a mesma coisa, só escritas de forma diferente, ok? Nesse caso, essas duas estruturas elas podem reagir com água, se a água estiver presente no processo, e na reação com água, essas estruturas se tornam ácidos carboxílicos, ou seja, uma carbonila e na carbonila ligada a uma hidroxila. Certo? Essa reação se processa com a água, que não vamos investigar o mecanismo por enquanto. Ok? Assim como a outra estrutura também forma a mesma coisa. Legal, gente? Então, nesse processo, ocorre a produção de ácidos carboxílicos, caso essas estruturas, caso na reação esteja presente a água. Ok? Se não entendeu, volta ao vídeo e vamos olhar o mecanismo novamente. Seguindo aqui, notamos, na verdade, que no processo ocorre o aumento do número de oxidação, isso, um aumento do NOx nos átomos de carbono da dupla ligação. Olha só, cada átomo de carbono tinha um NOx igual a 0 e, no final do processo, cada átomo de carbono tem um NOx igual a mais 2. No entanto, esse processo aqui, o cuidado, a observação do número de oxidação, no momento não tem importância primordial. Então, por enquanto, nós vamos ignorar esse fato. É importante sabermos que existe a oxidação do carbono, certo? Pelo aumento do número de oxidação, mas não vamos investigar isso mais a fundo por enquanto. Ok? Agora, sobre esse processo todo, se trabalhado em nível industrial, num laboratório, geralmente a escrita é dessa forma. Quando, por exemplo, o alceno, ok? Ele reage com ozônio, tendo presente a água e o catalisador. O catalisador geralmente é de zinco. Uma outra forma de reagir é o ozônio também. No lugar da água temos um álcool, que nesse caso é o metanol, e o catalisador passa a ser o sulfeto de dimetilo. Legal, gente? Ok? Então, um alceno ele pode, ao mesmo tempo, produzir como produto dessa reação um aldeído que tem a carbonila numa extremidade da cadeia carbônica e pode produzir uma cetona ao mesmo tempo, cuja carbonila está entre dois outros carbonos de uma cadeia. Ok? Agora, fazendo uma análise um pouquinho mais minuciosa, vemos que um alceno, no exemplo aqui é o eteno, ao reagir com ozônio, água e o catalisador de zinco, nós temos exatamente a quebra da dupla ligação e cada carbono formando ligação com um oxigênio, exatamente como vimos no início. E a preservação da identidade dos grupos que já estavam ligados aos carbonos da dupla, certo? Então, no caso aqui, são 4 hidrogênios no primeiro exemplo, ou seja, o eteno, também conhecido como etileno, forma 2 moléculas de metanol no processo de ozonólise, certo? Se mudarmos um dos grupos, olha só, nós temos aqui um grupo metila ligado a um dos carbonos da dupla. A quebra da ligação, pelo raciocínio que nós já vimos, ela ocorre formando exatamente uma divisão por igual. E o grupo permanece aqui como já era previsto. Certo? Então, o mecanismo em si
ele explica como tudo isso acontece. No entanto, o que vai importar para a gente, nesse momento, é o que cada tipo de alceno vai produzir. E o processo é muito simples, tá bom? Como nós podemos observar. Assim como observamos em outros exemplos também, como o buteno, olha só, os dois grupos que estavam aqui permanecem nos seus produtos, certo? Simplesmente fazemos uma divisão e atrelamos os oxigênios para tornar o processo mais simples de entender, certo, gente? E da mesma forma, aqui, a identidade dos grupos ligantes aos carbonos da dupla ligação permanece mesmo no final do processo. Beleza, gente? Isso, ou seja, é um processo muito simples a ozonólise. Não precisamos ter toda a atenção ao mecanismo. Basta entendermos qual é a substância inicial e o que ela pode formar como produtos finais. Já fica fácil de definir. Legal? Bom, então fica fácil. Agora, se recorrermos à oxidação branda de alcenos e alcinos, o que é a oxidação branda? Já vamos entender. O etileno glicol, por exemplo, ele é um produto da oxidação branda. Aonde o etileno glicol é importante? Onde ele pode ser utilizado? Em países cuja temperatura ambiente é muito baixa, para impedir que a água do radiador congele, é adicionado o etileno glicol. Certo, gente? Ele diminui a temperatura de fusão, ou seja, do líquido do radiador. O resultado é que a água não congela. Ok? E uma maneira de obter esse etilenoglicol é justamente por uma oxidação branda. O que é uma oxidação branda? No caso do eteno, é um alceno, né, como nós já conhecemos, já estamos usando desde o começo dessa aula. A oxidação branda ela acontece com um agente oxidante, tal como o permanganato de potássio. Ele é um composto inorgânico, certo? Ele não é orgânico. Reagindo o permanganato de potássio com o eteno, que é um alceno, ocorre a oxidação. Essa oxidação ela também tem que estar acompanhada de um meio básico, na presença de água e a frio, ou seja, não ocorre aquecimento, ok? Não significa um ambiente gelado, significa que não é aquecido somente. Ok, gente? Então, uma reação que ocorre a frio, na presença de íons hidroxilo, ou seja, em um meio básico, na presença de água, ocorre então a formação de um diálcool. Na prática, esse é um etanodiol, reagindo com eteno, forma etanodiol, que é um diálcool, nós chamamos de etilenoglicol. Ok, gente? Ou seja, basicamente, uma das duas ligações da ligação dupla é quebrada e a cada carbono entra uma hidroxila. Pois é, essa é a oxidação branda. Legal? Bom, vemos então que na oxidação branda, o alceno reage com o permanganato de potássio. Nisso, ocorre a formação desse complexo intermediário reativo, ocorre a quebra da ligação do manganês com os dois oxigênios já ligados com os dois carbonos, a ligação dupla já rompida, certo? No processo, em presença de hidroxila e água, esse processo ele tem várias etapas, não vamos investigá-las aqui, ok? Mas no processo, então, é gerado o diálcool, como nós vimos, ou seja, uma espécie que tem em carbonos vizinhos uma hidroxila em cada um. Legal? E outros produtos da reação são o dióxido de manganês e o íon potássio, o cátion positivo. Ok, gente? Legal? Aí, ou seja, em uma oxidação branda, percebemos que das duas ligações, da dupla, da ligação sigma e da pi, somente a ligação pi é quebrada, mantendo a ligação sigma, tá? Que é uma ligação mais forte do que a pi. Ok, gente? É sempre a ligação sigma que vai ser rompida. Beleza? Então, percebemos que esse fenômeno ele ocorre em uma região específica da substância, que é a região onde tem a dupla ligação, onde tem a insaturação. Ok? Aqui, na região da ligação dupla. Como é essa região que especificamente é atacada pela reação, entendemos que é uma reação do tipo estereosseletiva, não estero, é estereosseletiva. Ou
regioseletiva, porque ela seleciona a região a sofrer a reação, a região a ser atacada, que é a região da dupla ligação. Pois é, isso é uma reação regioseletiva. Então, a oxidação branda, que ocorre por permanganato de potássio, é uma reação regioseletiva. Ela seleciona a região específica da reação. Ok? Bom, nesse caso, numa reação regioseletiva, os produtos formados podem ter duas configurações diferentes, né? A que nós chamamos do tipo anti e a do tipo syn. Syn com N minúsculo, tá legal? Anti significa as hidroxilas elas são formadas com posições alternadas. Syn significa que as hidroxilas são ligadas com posições voltadas para o mesmo lado. Legal, gente? Bom, é possível também produzir esse tipo de reações, syn, no caso, em alcinos. Syn, lembrando que isso significa as hidroxilas voltadas para o mesmo lado, né? Pode ser que a formação não seja de hidroxilas, como nós vamos ver agora em alcinos. Então, nós temos ali o propino, é um alcino, o que significa que ele tem uma cadeia carbônica formada de 3 carbonos e 2 deles são ligados por tripla ligação covalente. Legal? Nesse caso, a oxidação branda também ocorre com permanganato de potássio na presença de água, só que ao invés de hidroxilas, ou seja, ao invés de um meio básico, é um meio ácido. É um meio que contém a predominância de íons H+, íons hidrogênio, cátions. Legal? Então, ao invés de ser meio básico, em meio ácido. Ok? Presença de água e oxidado por permanganato de potássio. Nesse caso, ocorre a formação intermediária, né, desse complexo com o permanganato de potássio. Ocorre a quebra simultânea de duas das três ligações, permanecendo somente a ligação sigma. As duas ligações π são quebradas. São formadas ligações dos oxigênios do permanganato de potássio com os carbonos. E se forma mais uma ligação. Como se quebram duas aqui, se formam duas ligações com cada oxigênio. O resultado é isso daqui. Cada carbono forma uma dupla ligação com cada oxigênio. Certo? Então, no caso desse exemplo, temos aí um produto final com função mista, que temos uma carbonila aqui, ó, uma carbonila no final de uma cadeia, constituindo um aldeído, e temos uma carbonila entre dois carbonos, que constitui uma cetona. Pois é, esse composto aqui é, no caso, ao mesmo tempo, uma cetona e um aldeído. Ok, gente? Bom, para a próxima aula, como nós estudamos aqui a oxidação branda de alcenos e alcinos com permanganato de potássio, para a próxima aula nós vamos estudar a oxidação mais energética, né, uma oxidação mais intensa de alcenos e alcinos. Paramos essa videoaula por aqui. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal. Abração a todos.